Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 10 de dezembro de 2024. Médium Dona Isabel morre aos 100 anos em Minas Gerais, parte 2. A médium Isabel Salomão morreu na manhã de segunda-feira, 11, aos 100 anos, em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Ela estava internada em um hospital da cidade desde o início do mês. Ela é fundadora do Grupo Espírita Casa do Caminho, que comunicou seu desencarne. Dona Isabel, como é conhecida, deixa 5 filhos, 13 netos e 10 bisnetos. O velório acontece no cemitério Parque da Saudade, em Juiz de Fora, e o sepultamento está marcado para as 17h30. Filha de libaneses, ela nasceu em Rochedo de Minas, também na zona da Mata. Em setembro deste ano, havia comemorado 100 anos de idade. As primeiras manifestações mediúnicas surgiram na vida dela aos 9 anos, lembra a jornalista Daniela Arbex, que escreveu a biografia de Dona Isabel. Ela chamava de coisas, porque não sabia do que se tratava, do que se chamava um espírito. Só aos 22, quando conheceu o Dr. Vicente Ramazzini, que era chefe dela, descobriu que tinha uma religião que cuidava do caso dela, disse Arbex à Folha. Nessa época, começou a frequentar os trabalhos na casa espírita e na sequência assumiu o trabalho para nunca mais parar. Arbex, que considera a Dona Isabel como uma das principais personalidades brasileiras do século XX, disse que o maior legado da médium é a caridade. Com uma trajetória ligada à educação e ao auxílio às pessoas de baixa renda, com 14 anos ela passou a educar em casa as crianças vizinhas, em Rochedo de Minas, e foi nomeada professora pelo município ainda adolescente. Nos últimos anos, ela passou também a atender a população idosa com a distribuição mensal de mais de 6 toneladas de alimentos a 300 famílias. Ela passou a atender essas pessoas porque sabia que elas também são uma população em situação de vulnerabilidade, disse Arbex. Em 1979, a médium criou o Plantão de Socorro Espiritual, que presta atendimento gratuito 24 horas por dia. Os plantonistas foram treinados por Dona Isabel, e atendem cerca de 600 ligações por dia, segundo a instituição Casa do Caminho. Ela também fundou o Lar do Caminho, instituição que atende crianças em situação de abandono. Em 1993, o também mineiro Chico Xavier visitou pessoalmente a Casa do Caminho e destacou a dedicação da médium, a quem chamou de mãe espiritual da coletividade. No livro dos médiuns Allan Kardec esclarece, dissemos que o espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. O Espiritismo, também já o dissemos, entende com todas as questões que interessam à humanidade, tem imenso campo, e o que principalmente convém é encará-lo pelas suas consequências. Allan Kardec esclarece também que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiums. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela, da mesma maneira, em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta, ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades, quantas são as espécies de manifestações.
As principais são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos, ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos, a dos escreventes, ou psicógrafos. Allan Kardec esclarece também para aqueles que queiram estudar sobre a mediunidade que, no ensino do Espiritismo, proceder-se como se procederia com relação ao das ciências ordinárias, preciso fora passar revista a toda a série dos fenômenos que possam produzir-se, começando pelos mais simples, para chegar sucessivamente aos mais complexos. Ora, isso não é possível, porque possível não é fazer-se um curso de espiritismo experimental, como se faz um curso de física ou de química. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta, que se manipula à vontade, tendo-se quase sempre a certeza de poderem regular-se os efeitos. No Espiritismo, temos que lidar com inteligências que gozam de liberdade e que a cada instante nos provam não estar submetidas aos nossos caprichos. Cumpre, pois, observar, aguardar os resultados e colhê-los à passagem. Daí o declararmos abertamente que quem quer que blasone de os obter à vontade não pode deixar de ser ignorante ou impostor. Daí vem que o verdadeiro espiritismo jamais se dará em espetáculo, nem subirá ao tablado das feiras. Há mesmo qualquer coisa de lógico em supor-se que espíritos venham exibir-se e submeter-se a investigações, como objetos de curiosidade. Portanto, pode suceder que os fenômenos não se deem quando mais desejados sejam, ou que se apresentem numa ordem muito diversa da que se quereria. Acrescentemos mais que, para serem obtidos, precisa-se faz a intervenção de pessoas dotadas de faculdades especiais e que estas faculdades variam ao infinito, de acordo com as aptidões dos indivíduos. Ora, sendo extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões, isso constitui uma nova dificuldade, porquanto mister seria ter-se sempre à mão uma coleção completa de médiuns, o que absolutamente não é possível. O meio, aliás, muito simples, de se obviar a este inconveniente, consiste em se começar pela teoria. Aí todos os fenômenos são apreciados, explicados, de modo que o estudante venha a conhecê-los, a lhes compreender a possibilidade, a saber em que condições podem produzir-se e quais os obstáculos que podem encontrar. Então, qualquer que seja a ordem em que se apresentem, nada terão que surpreenda. Este caminho ainda oferece outra vantagem, a de poupar uma imensidade de decepções àquele que queira operar por si mesmo. Precavido contra as dificuldades, ele saberá manter-se em guarda e evitar a conjuntura de adquirir a experiência à sua própria custa. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de dezembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.